Aleluia. Você pode se assentar um minuto. Glória a Deus. Eu acho que os pentecostais vieram hoje à noite. Oh, glória. Você quer ver fogo do céu, irmão? Eu também quero. O fogo de Jesus é poderoso, né? Glória a Deus. Você vai sair daqui cheio de óleo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, por favor, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, eu vou compartilhar com você uma palavra bem rápida de oferta. Ai, aleluia. Glória a Deus. Amém? Abriram? João, capítulo 15, versículo 5. Agora você ora aí para Deus me dar voz para continuar. Não dava para fazer as duas coisas juntas, eu falei, mas vai dar. Eu vou ler só a parte final do versículo 5. São palavras de Jesus Cristo. Ai, meu Deus, estou toda suando, derretendo. São palavras de Jesus Cristo. E ele diz assim, no finalzinho do versículo 5. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Pegou a palavra? Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu vi a história de um filho que amava muito seu pai e queria lhe fazer uma surpresa e fazer para ele um jardim lindo. Ele gostava muito de jardim. Eu não sei se você gosta, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai gostando de umas coisas que a gente não gostava quando a gente era jovem. De horta, né? De planta, de jardim. E aí, ele tinha possibilidade, ele comprou uma terra, um terreno, e com as suas próprias mãos, ele quis fazer uma surpresa ao seu pai. Mas no meio daquele jardim tinha um tronco de uma árvore que já havia sido cortada, que era muito antiga, muito profundo. E ele tentou de toda forma arrancar aquele toco, aquele tronco do meio do jardim, com toda a força que ele tinha, e não conseguiu. E ele se deu por vencido e terminou o jardim. E o dia que ele foi entregar a surpresa para o seu pai, ele disse assim: olha, pai, que eu fiz para o senhor, um jardim como o senhor gosta. Só tem um problema, aquele tronco no meio do jardim eu não consegui tirar. E eu fiz tudo que eu podia, empreendi todos os meios que eu tinha disponível, usei toda a força que eu tinha e não consegui. E o pai, sorrindo amorosamente, corrige o filho e diz assim: filho, você não usou toda a sua força, porque toda a sua força você usaria se você tivesse pedido a minha ajuda. Porque toda a sua força tem a ver com a minha ajuda. Toda a sua força tem a ver com a ajuda do teu pai. Você está entendendo essa palavra? Olha só, toda ajuda que nós precisamos, toda a força que nós precisamos, ela só chega no seu ápice se nós contarmos com a ajuda do nosso Pai. Quando nós tentamos fazer as coisas sozinhos, nós nos esgotamos e muitas vezes nós deixamos de lado. Nós abandonamos a tarefa pelo meio do caminho, nós não conseguimos concluir, deixamos pela metade. Sem a ajuda do nosso Pai, é muito difícil. E Deus me mandou aqui hoje te dizer: o que você está tentando fazer? Que toco que você está tentando arrancar, meu filho? Sozinho, sem a ajuda do teu Pai. Essa é uma palavra de oferta, mas serve para
você aplicar em tantas áreas da sua vida. No que é que você já usou todas as suas estratégias? Você já usou toda a sua força física, toda a sua habilidade, toda a sua influência, mas o toco continua lá. E você não consegue tirar. Qual que é o toco? O Pai manda te dizer que sem a ajuda dele você não vai conseguir arrancar. Mas com a ajuda do Senhor, nós podemos arrancar qualquer toco no meio do jardim. Quando nós nos unimos a nossa força com a força do nosso Deus, o impossível se torna possível e os obstáculos se tornam testemunho. Recebe essa palavra. Todo obstáculo que está no meio do seu caminho, na sua vida, vai se tornar um grande testemunho do que Deus vai fazer na sua vida ainda esse ano. Recebe essa palavra, irmão. O toco vai virar testemunho da parte de Deus. Porque a força humana tem limites, mas com a ajuda do Pai não há limites. Eu orei aqui já dizendo que no vocabulário do nosso Deus não existe a palavra impossível, pois não deveria existir nem no meu e nem no seu também. Nós deveríamos riscar do nosso vocabulário. Quando Paulo um dia disse assim que ele podia todas as coisas naquele que o fortalece, em Deus que o fortalece. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele estava falando que ele, com a força que vinha de Deus, com a força que vinha do alto, podia passar por qualquer coisa. Podia passar pela fome, pela escassez, pela abundância, pelo frio. Podia se sentir aquecido, podia passar pela espada, podia passar por tribulações. Ele falava de um poder que vem de Deus, e só quando você conta com o poder que vem de Deus, você tem força suficiente para passar pela situação que você está passando agora. Quando você deixar de usar só o que você tem e usar tudo aquilo que você pode, e você pode contar com o favor e com a força de Deus, nada vai ser impossível para você. Você vai ser imparável, indesistível. Satanás vai ter que sair correndo. Quando você chegar, ele vai ter que fugir, irmão. Se você parar de usar tudo que você tem para usar tudo que você pode, você vai contar com a força do teu Pai. Quantas vezes a gente costuma tentar resolver as coisas do nosso jeito e deixa Deus para o final? Olha que coisa maluca. Quantas vezes você já não disse assim? Com certeza você já disse, eu já disse, e nós não diremos mais. Eu já fiz de tudo. Eu já tentei de tudo. Eu já procurei todos os médicos. Eu já fui atrás do advogado. Eu já fui atrás do psiquiatra. Eu já levei na terapia. Eu já falei com o corretor. Eu já fiz tudo. Agora só Deus. Já falou isso, não já? A gente não vai falar mais assim. Porque a partir de hoje, o Senhor quer que você busque a Ele em primeiro lugar, antes de tudo, e não no fim, quando você já está esgotado, quando a sua fé já está esmorecendo, quando você já tentou de tudo e na realidade não conseguiu nada e só se cansou, porque a gente só consegue alcançar quando a gente conta primeiro com a força de Deus. O que você precisa é se render e dizer, como nós fizemos aqui, que eu pedi para você ajoelhar: Pai, eu conto com o teu favor. Pai, eu preciso de ti. Eu já tentei do meu jeito, deu tudo errado, mas agora me ajuda a arrancar esse toco que eu estou pedindo. Você pode dizer para Ele: Pai, hoje me ajuda a arrancar esse toco, essa árvore, esse obstáculo que está no meio do meu caminho. Eu estou te pedindo, Pai. Eu estou pedindo ajuda, eu não quero mais fazer sozinho. Com uma fé cansada nós não vamos conseguir. Mas com o Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir o que você precisa do Senhor hoje. Quando o Espírito Santo age, Ele é a força que vence o que as nossas mãos não conseguem mover. Zacarias 4:6 diz assim:
não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o toco representa tudo isso que você precisa arrancar e que você não consegue, que é o sinônimo daquilo que tem te parado, e depois de você ter empreendido tanto esforço, continua lá, um hábito que permanece, um coração endurecido que a palavra não entra, uma área da sua vida que você fica batendo sempre na mesma tecla. Deus está te dizendo hoje, você não usou toda a sua força ainda, porque você ainda não contou com a minha. A força do Pai não vem para anular o nosso esforço, mas para completar. E eu quero terminar essa palavra te lembrando e ilustrando isso. Em Lucas 5:5 a palavra vai dizer que Pedro, depois de ter trabalhado muito, uma certa noite, e já está muito cansado, ele não pescou nada. E aí ele diz assim, mas porque é Jesus que está dizendo, eu vou lançar as redes novamente. E quando você pensar em fazer as coisas com a sua força, você vai se lembrar dessa palavra e dessa história. Pedro sabia pescar, ele era perito nisso. Pedro tinha tudo que ele precisava, os melhores equipamentos, e ele conhecia aquele rio. Ele foi persistente, mas as redes dele permaneciam voltando vazias. Alguma semelhança? A gente tem tudo, sabe o que tem que fazer, é persistente, mas as redes continuam voltando vazias. Até o momento que Jesus entrou no barco. E quando Jesus entrou no barco, mudou tudo. Mudou tudo o quê? Fisicamente, nada. O barco era o mesmo, as redes eram as mesmas, o mar era o mesmo. Era o mesmo dia, a mesma noite. Inclusive, era o mesmo pescador. Era Pedro. Fisicamente não mudou nada, mas Jesus muda a atmosfera, Ele age no reino do Espírito. Quando a gente pede a força dEle, a ajuda dEle, as coisas se movem num nível sobrenatural e não mais natural. E quando a gente conta com a força do Pai, o impossível acontece. Quando a gente pede a ajuda dEle, o ambiente espiritual muda e você sai daquele esforço solitário para começar a contar com uma cooperação divina. Quem quer que o Senhor coopere com você? Eu também quero. E quando a força do Pai coopera com a nossa fraqueza, ela é aperfeiçoada, porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso nós precisamos reconhecer hoje que nós precisamos da ajuda de Deus. Eu queria que você ficasse de pé agora. Você pegasse já seu dízimo, sua oferta, aquilo que você já preparou, talvez o que o Espírito Santo está colocando no seu coração agora. Mais força de Deus, irmão, é menos esforço da nossa parte, menos fé cansada e mais fé ousada. Você vai sair daqui nessa noite. Para de tentar resolver tudo sozinho. Convida Deus agora para te ajudar a tirar os tocos e mostra para Ele aonde que tem toco na sua vida que Ele precisa tirar, onde que tem áreas paradas, dores profundas, impossibilidades. Eu queria que você fechasse o olho agora e começasse a dizer para Ele aonde estão os tocos que você tentou arrancar sozinho. Quais são as áreas que estão estagnadas na sua vida? Apresenta para Ele agora, nesse momento, em oração. O Pai está aqui para te dizer: eu estou aqui para te ajudar. Eu não vou anular o teu esforço, mas eu vou ser a tua força. E com a força do Senhor você vai conseguir. Esse toco vai sair. Esse impedimento, esse obstáculo que tem parado você vai sair. Aquilo que tem impedido você de romper, de conquistar, aquilo que tem te paralisado, vai ser mais fácil de arrancar. O Senhor te ajuda e você vai conseguir cumprir a tarefa, continuar a caminhada, terminar a sua jornada com Cristo, até o dia em que você vir os olhos do Senhor, o teu Mestre. Porque na força dEle nós podemos.
todas as coisas. Pai, eu quero te louvar nessa noite por essa palavra. Que bom nós podemos contar com o Senhor. Nós nos apegamos nela agora. Sem o Senhor nós não podemos nada mesmo. Nós não somos nada mesmo. Nós não somos ninguém. Mas nós apresentamos o Senhor, nossa vida financeira, os nossos problemas, os nossos boletos. Nós apresentamos para o Senhor também a nossa família, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós apresentamos tudo e te pedimos, Jesus, vem nos ajudar. Nós contamos com a tua força nessa noite. Eu abençoo cada um desses meus irmãos agora, e cada semente que vai ser depositada aqui nesse altar como um sinal de fé, de amor, de fidelidade. Que haja uma multiplicação escandalosa, que a bênção do Senhor e que a força do Senhor, somada com a dos meus irmãos, redunde, ó Deus, em um jardim lindo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Com alegria, com fé, você pode sair do seu lugar e trazer os seus dízimos em fé.